Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da revista Premium. Hoje a gente está aqui nesse consultório com a doutora Paola Napolitano, oftalmologista aqui em Votuporanga. Vocês com certeza já viram a doutora aqui nas páginas da nossa revista, inclusive ela foi capa da nossa anterior edição. Ficou bonita, hein, doutora? Obrigada. Adorei, ficou muito legal. Ela fala um pouquinho da família, do tempo que ela está aqui em Votuporanga, né? E do filhão também. Tá com quantos anos? 8 anos. 8 anos, que legal. Então, parabéns pela família maravilhosa. Doutora, você está em Votuporanga há 5 anos. Antes disso, quem era a Paola? Veio de onde? Antes disso, eu estava lá em São Paulo, viajando muito também atrás de conhecimento, sempre em muitos congressos, buscando me atualizar no fellowship. Eu fiz 2 especializações, uma delas em catarata e outra em plástica, que é quem faz a cirurgia das pálpebras, que mexe com toda a parte mais estética dos olhos, né? Ah, e que hoje está super em alta, inclusive, não é? Hoje está super em alta, sempre esteve, mas depois da pandemia, curiosamente, as pessoas começaram a se olhar mais ali naquela tela, no celular, e começaram a achar mais coisas a serem modificadas no rosto, entre elas, principalmente por conta da máscara, o olhar. Foi aí que teve um aumento da procura dessa cirurgia das pálpebras. Que interessante, é verdade. A gente começou a olhar mais, né, essa parte do rosto, porque aí a boca não ficava ali 2 anos de máscara, Deus me livre. Então, esse seria o seu grande diferencial hoje, seria essa cirurgia. Tem um nome técnico, como é que é? É um nome meio complicado, realmente. Chama blefaroplastia. Se a gente separar a palavra, blefaro vem do grego, que significa pálpebras. E plastia de plástica. Então, é a plástica das pálpebras. Que interessante. Tá vendo, gente? E aí, às vezes você acha que não precisa, mas dá uma olhadinha aí, tá? Doutora, a pálpebra, quando é que ela passa a ser um problema? Porque não é só estético, né? Não, nem sempre é só estética. Na maior parte das vezes, quando a gente começa a se incomodar, ela é puramente estética. E aí sim, nós temos outras possibilidades antes da cirurgia que ajudam bastante. Que é o microagulhamento, né, bem superficial, com a técnica adequada, o laser de CO2, o jato de plasma, alguns peelings feitos com alguma cautela e também os ativos, né, além do skincare, o filtro solar que é fundamental no dia a dia, mas em algum momento, após algum certo tempo de vida, só esses cuidados clínicos não são suficientes, que é quando a gente abre mão da blefaroplastia, da cirurgia das pálpebras, que aí a remoção é cirúrgica. Tudo vai depender do grau da intensidade que você tem de flacidez e também da quantidade de bolsa de gordura que você tem. Porque nem sempre é só pele e na grande maioria das vezes não é só pele. Tem a gordurinha, tem o músculo ali que está um pouco enfraquecido, que em algumas vezes você tem que reinserir ele novamente no local. E tem também a necessidade de reinserção do canto, que às vezes o cantinho vai ficando mais caído, deixando o olhar um pouco mais triste. Então tudo isso numa blefaroplastia bem feita, hoje está muito em alta o termo blefaroplastia estruturada, que é uma blefaroplastia completa. Ela mexe não apenas na remoção da pele, mas também na estruturação do seu olhar, reposicionando as estruturas importantes, removendo as que estão em excesso e dando aí um novo olhar para a pessoa. Porque às vezes pesa mesmo e eu acho que até prejudica a visão, não é isso? Ah, sim, prejudica o campo de visão. O campo de visão. E a pessoa não percebe porque vai acontecendo ao longo dos anos, né? Geralmente é uma cirurgia procurada por pessoas mais velhas, assim, né? Idosos e tal. Ou isso já está acontecendo mais cedo? Hoje temos, assim, uma infinidade de pessoas de tanto mais velhas quanto mais novas. Então, uma mais nova que eu operei recentemente tinha 45 anos, isso é muito jovem. Claro que vai ser uma outra abordagem, uma outra técnica cirúrgica, que não tem o mesmo grau de comprometimento do campo de visão, né, que nem você conversou, mas vai ter um bom resultado estético. Quando nós fazemos essa cirurgia mais jovem, como esse caso de 45 anos, possivelmente com o passar do tempo vai ter que fazer algum retoque, depois de uns 10, 15, 20 anos, dependendo de cada um. Mas aí, sem problema nenhum. E como é o pós-operatório? Ela é chatinha, não é? Delicada? Como é que é? Ou é mais simples? Toda cirurgia tem um pós que a gente precisa ficar um pouquinho de molho. Mas tudo vai depender não só da técnica, mas também da intensidade da cirurgia que a gente vai fazer e do que a gente usa. Hoje nós temos uma grande novidade de tecnologia, que é o laser de CO2, que ele já corta, coagula e estimula colágeno numa vez só. Gente, que milagre, beleza. Tecnologia, como diria a feiticeira. Muito bom. Mas a grande vantagem não só em fazer cortes precisos a laser
ele já estimula o colágeno, ele está coagulando ali e vai deixar um pós-operatório bem mais tranquilo. Você não fica tão roxa, inchada bem menos do que se você fizesse no método convencional. E a outra vantagem que eu considero um bônus é que no final da sua cirurgia toda, você ainda pode fazer a aplicação do laser no rosto, como um resurfacing, como um peeling, que abre os canais para absorção de alguns ativos. E aí nós podemos colocar desde clareamento, ou até mesmo o estímulo de colágeno, o PDRN, que é o esperma de salmão, que está super em alta. Isso tudo aqui com você? Sim. Que interessante. Então, a oftalmologia também vai para esse campo da estética, né? A parte da estética ocular, conhecida como oculoplástica, ela tem toda essa visão global que a gente consegue fazer. E eu estudei muito, fui até Barcelona, fiz cursos, fiz muito carinho para trazer o que tem de mais novidade aqui pra gente. Que legal. E essa questão de contraindicação, existe alguém que não possa fazer esse tipo de cirurgia, doutora? Principalmente quem toma algum anticoagulante, que o sangue está muito fino, pensando assim do termo geral. Mas contraindicação do ponto de vista exclusivamente oftalmológico, vamos pensar em doenças descompensadas, como um glaucoma muito alto. Porque a pressão do olho, que é caracterizada pela doença do glaucoma, se nós mexermos aqui na pálpebra, você tem um risco potencial de aumentar a pressão ocular do seu olho. Então, estando manejado, não é uma contraindicação absoluta, mas é uma coisa que a gente tem que olhar com muito carinho antes da cirurgia, deixar tudo redondo, ter certeza de que todas as comorbidades, pressão alta, diabetes, se tiver glaucoma, alguma outra coisa, esteja tudo redondinho, para assim a gente operar com segurança. Interessante. E sobre a catarata, que é uma da especialização também que você tem, o que a gente poderia dizer, qual é o alerta aí nesse sentido da catarata, que é um problemão, né, para olho, né? A catarata... Todo mundo acha que tem alguém na família com algum problema relacionado a isso. Não tem jeito, porque todo mundo vai ter. A catarata é o cabelo branco do olho, né? Ah, é isso? É absoluto, então? É absoluto, eu não quero te desanimar, mas a gente também vai ter. A catarata é o envelhecimento natural do nosso olho. Ele faz parte, conforme a gente vai vivendo mais, o nosso cristalino, que é uma estrutura que a gente tem aqui dentro do nosso olho, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó, para mostrar para vocês. Aqui é como se você estivesse vendo um olhinho cortado, né? Tem a parte da córnea, e aqui atrás da parte colorida, que se chama íris, nós temos essa estrutura, que é uma lente, que a gente nasce com ela. Aqui eu até deixei ela opaquinha mesmo de propósito, porque é para simular uma catarata. Então ela vai ficando opaca. Dessa forma, toda a luz que entra, você enxerga ela embaçada. E isso por conta da idade ou... Por conta da idade principalmente, que é a catarata senil, que é a mais comum, que a gente conhece sempre alguém na família que tenha. Existem outras condições que também desenvolvem a catarata. Trauma, medicações, um diabetes muito alto, tudo isso vai favorecer o desenvolvimento da catarata. E aí é uma condição bem tranquila da gente operar, é a cirurgia mais realizada no mundo inteiro, muito segura, rapidinha, a gente tira essa lente, coloca uma nova, volta a enxergar. Nossa, que bom. E aí sem pós-operatório, nada disso? Como é que é? Pós-operatório super tranquilo, fica em casa, descansa um pouquinho, mas volta a enxergar em pouco tempo. É possível evitar a catarata ou então evitar assim que ela apareça tão cedo? Qual a indicação? Sim. Tudo que vai exaltar a catarata nós evitamos. Então o que pode exaltar? Traumas, vamos evitar traumas. Um diabetes muito alto, vamos controlar o nosso diabetes. Exposição solar, sempre um óculos de sol com fator ultravioleta. Se for só um óculos escuro, desses que vendem aí no mercado alternativo, não vai resolver. Porque não vai ter a película de proteção contra os raios ultravioleta. A alimentação bem balanceada, mas o principal mesmo é o sol, porque o resto, o tempo a gente não controla, infelizmente. Essa questão de olho claro, olho escuro, doutora, é um mito ou realmente acontece dos olhos claros terem mais problemas de visão? Os olhos claros, eles são mais sensíveis à luz, porque eles têm uma camada menor de melanina em relação aos olhos mais escuros. O que torna um olho escuro ou um olho claro, essa parte aqui que se chama íris, é a quantidade de melanina que a gente vai ter na nossa íris. Por isso que pessoas que têm cabelos loiros e pele branca têm geralmente olhos claros, porque a melanina no corpo inteiro, ela está depositada em menor quantidade nos nossos melanócitos, que são as células. Pessoas que têm cabelos escuros, uma pele um pouco mais dourada ou mais morena, também tende a ter olhos mais castanhos. Então, quanto menos melanina, menos pigmento você tiver aqui,
mais a incidência de raios de luz vai entrar no seu olho. Então, pessoas que têm olhos claros sentem mais desconforto, principalmente em relação à luz, tem a catarata um pouco mais precoce também por conta dos raios ultravioletas, mas não tem mais chance de ter, por exemplo, miopia, astigmatismo, nada disso, é a mesma coisa. Mas aí tem que tomar um cuidado extra com óculos de sol, por exemplo, de qualidade, algo assim. Sim, mas isso tá subentendido que todo mundo deveria. Tá. Mas quem tem olhos claros, com certeza tem que tomar mais cuidado. E falando então em olhos claros, a gente vai falar também de uma loucura, você me fala se é loucura ou não, essa coisa de mudar a cor dos olhos, doutora. A oftalmologia, ela tem se desenvolvido muito, a estética, né, como a gente falou aqui agora com as redes sociais, tá virando assim uma obsessão, né? Mas e essa questão da mudança de cor dos olhos? É possível mesmo? O que a oftalmologia séria fala sobre isso? Possível é. E é realizado aqui no Brasil com fins não estéticos, com fins funcionais. Por exemplo, vamos imaginar, aqui está o olhinho, essa parte, essa estrutura que parece um vidro de relógio, ela se chama córnea. Mas o que determina de verdade a cor dos olhos, como a gente estava conversando agora há pouco, é a íris, que fica aqui atrás. Nós temos duas principais formas de mudar a cor dos olhos quando a gente olha para uma pessoa. Essa que o pessoal está fazendo mais agora, que está em alta, ela é feita em situações em pessoas cegas aqui no Brasil. Ela é realizada no Brasil em quem não enxerga, em olhos que já são, vamos dizer, que não têm mais função, são cegos, tá? Eles aplicam um pigmento aqui na córnea, aplicando como se fosse uma tatuagem. Então, você faz ali um corte cirúrgico, é feito em centro cirúrgico, com uma anestesia tópica, infunde-se um pigmento dentro dessa estrutura, com uma agulha bem fininha, e eles vão fazendo uns desenhos que ficam muito bonitos, mas, por outro lado, o que acontece? É como se eu estivesse pegando essa minha estrutura, que é valiosíssima, que é córnea, que existe o transplante de córnea, que pessoas têm que morrer para dar a córnea para uma pessoa voltar a enxergar, e pintam ela de azul, de verde, de castanho, da cor que elas fazem. E o risco disso? É um risco que ainda muito não alto. É 100% conhecido, mas é um risco potencialmente muito alto. Porque não existem estudos a longo prazo disso acontecendo em pessoas com olhos sadios. O que existe aqui no Brasil são pessoas que não enxergam, que têm esse vidrinho, essa córnea já opaca, que faz o desenho por cima para não ter que colocar uma prótese ocular. Por exemplo, aquele olho de vidro. É como se eu estivesse pintando à mão o seu próprio olho. Só que fazer isso com fins estéticos é perigoso, é arriscado, porque você vai estar danificando uma estrutura saudável sem saber o que vai acontecer no futuro. Quais são os potenciais riscos inerentes ao procedimento? Além de você ter uma infecção super perigosa, né, que aí você pode perder o seu olho inteiro, você pode ter um pigmento que vai lá para trás do olho e acabar precisando de uma cirurgia muito maior, e até mesmo um resultado inestético, né? Uma forma que você não gostaria de ver. Por quê? Quando você está olhando de frente, ok, é um olho que parece azul. A hora que você olha de lado, você vê todas as ranhuras. Diferente de um olho claro natural, que você vê que o pigmento está dentro do olho, está atrás dessa córnea. Né? Então é como se a pessoa tivesse o tempo inteiro com uma lente de contato ali no olho. Você sabe reconhecer quando uma pessoa está de lente de contato? Tá, com certeza. E eu ia te perguntar sobre isso, a questão da lente de contato. A pessoa quer mudar de cor e não tem jeito, e a gente sabe de todos esses riscos. A lente de contato é ainda a melhor opção, então, mais segura. Temporária, ela é a mais segura para quem quer trocar a cor dos olhos. Porque a outra que existe, que também nós fazemos aqui no Brasil, é um raio laser, que ele vai incidir diretamente aqui na íris, que é a parte que já é pigmentada em quem é mais moreno. Então é como se você estivesse fazendo... Você já fez depilação a laser? Sim. Quando nós fazemos a depilação a laser para tirar os pelinhos, o laser ele tem uma sensibilidade maior à melanina. Por isso que os pelinhos escuros captam o laser e se degradam. A melanina é a mesma coisa na íris. Ela capta o laser e se degrada. Como? Ficando mais clara. Então você aplica diretamente um laser ali na sua íris para diminuir o pigmento. Só que para onde que ele se degrada? Ele vai aqui para o cantinho do olho. Só que é exatamente aqui onde faz a filtração de todos os fluidos que nós temos dentro do olho, e esse aqui se chama humor aquoso.
O que pode gerar aqui? Glaucoma, por uma obstrução desses canalículos que fazem a drenagem desse líquido. Gente, deixa do Melhor jeito que não. tá. Fique feliz do jeito que tá. Siga com a saúde dos seus olhos, que é muito mais seguro, né? Doutora, para garantir, então, essa saúde dos olhos, a partir de qual idade que seria recomendado a gente procurar um oftalmologista? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, tô enxergando super bem. A hora que você coloca um óculos, ela fala, meu Deus, eu não tava enxergando nada. Então, tem muito isso, né, também, né? Da pessoa vir e não perceber que tá ficando sem visão, né? Tem, porque acontece de pouquinho e aí você não vê. A primeira consulta que nós fazemos é assim que a gente nasce, lá no hospital. Ah, tá. No hospital ainda vê, né? O teste do do olhinho, né? É verdade. Exato. Tá. Após a alta, aí o bebê vai para casa, recomenda-se a primeira consulta 1 aninho de idade ou 3 e vai seguindo conforme a orientação de cada criança, de cada família. Esse teste do olhinho, desculpa te interromper, o que identifica? Ele vê se o reflexo do olho é vermelho, que é o saudável, ele tem um bom... a luz vai e volta sem nenhuma obstrução. Tá. Se ela vai e volta com alguma tonalidade diferente ou ela não volta, fica escura, aí pode ter uma catarata congênita, um retinoblastoma, que foi até aquele caso do Thiago Leifert, que ele fez toda tá. uma mobilidade. Então podem ser várias coisas, mas de causas congênitas. A principal é a catarata aqui no Brasil. E são casos que são reversíveis se são descobertos logo nos primeiros anos? Graças a Deus, sim. Legal, interessante. Essa do Thiago Leifert foi o que chamou a atenção. Deu resultado, você achou, como oftalmologista? Assim, as pessoas começaram a procurar mais? Sim, o nível de consciência aumentou muito. Foi muito legal porque gerou essa conscientização na população que, assim, achava que saía da maternidade, que estava tudo bem, que a próxima consulta ia ser só com 7, 8 anos, quando fosse começar a ler. Só que não. Às vezes, quando nós levamos os nossos filhos para consulta com 7, 8 anos, pode ser tarde demais. Então... Que bom que eles geraram essa ideia, com porque certeza. agora nós conseguimos pegar inicialmente casos que são reversíveis. Eu tenho muitas amigas com filhos, né, nessa idade do 7, idade escolar, né? E as crianças nem sempre conseguem identificar que elas estão com esse problema, né? Qual seria o alerta para os pais? Como identificar que uma criança está com algum problema de visão? Se a criança não está enxergando tão bem, ela naturalmente vai fazer algumas caretas para tentar enxergar, seja de ou vai longe, chegar muito perto também. Ou vai chegar mais perto, ou vai ficar virada de lado porque um olho enxerga mais do que o outro. Em algumas situações, até a própria escola faz uma cartinha para os pais. Tipo assim, o seu filho está com dificuldade, ele chega a levantar para ir ver a lousa mais de pertinho. Então, como pais, nós temos sim que tomar essa atenção extra, principalmente em relação à televisão, telas, celular, tablet, que hoje... Não tem jeito, essa geração tá bem sujeita, né? Com certeza. Essa questão das telas, assim, né? O celular, ou até mesmo um livro que a criança lê muito perto, assim. O que é mais prejudicial de forma geral hoje? Quando a criança tá muito pertinho, além dela tá diminuindo o campo de visão dela, porque tem que enxergar mais amplo, ela pode ter mais dor de cabeça, como consequência a fadiga ocular, que é o uso não necessariamente no foco ideal dessa lente que nós temos aqui. Né? Esse conjunto todo, o olho nada mais é do que um conjunto de lentes, assim como uma câmera fotográfica. Se nós não estamos no foco, nós estamos aquém ou além, vai causar uma dor de cabeça. E a longo prazo, pode ser que essa criança crie algum estrabismo, alguma outra coisa. Entendi. E isso tem aumentado mesmo, esses casos de crianças com problemas de visão? Aqui você tem percebido? Temos, sim. Principalmente depois do aumento do uso de telas, mais crianças estão desenvolvendo miopia. Doutora, sobre essa questão de mitos ou verdades, né? A vitamina D ou a cenoura, por exemplo. Come cenoura que faz bem para a vista. As crianças se alimentando bem desde esse início, interfere na saúde dos olhos realmente ou é lenda? Sim, não, é verdade. A vitamina A que está presente na cenoura, a vitamina C presente lá nos cítricos, elas ajudam muito a desenvolver não só uma boa memória, uma boa visão, um bom tudo, né? O funcionamento do corpo humano tem que estar bem alinhado ali com os suplementos de vitaminas, ômega 3 e tudo mais. Então, sim, a dieta rica em vitaminas balanceadas faz muito bem, não só para a visão, mas para tudo. E os adultos, quais são os principais erros que a gente comete nessa questão da saúde dos olhos? A principal, que me deixa realmente assim, muito enlouquecida. Enlouquecida é dormir de lente de contato. Eu imagino. E os adultos são campeões nisso. Esquece, chega em casa do olho cansa, não vou tirar, deixa pra amanhã. É assim mesmo. E tem complicações gravíssimas com relação a isso, Fabiola, porque pode gerar muitas complicações como úlcera de córnea,
danos que algumas vezes pode gerar cicatrizes e até mesmo alguma cegueira temporária ou irreversível. Aqui na nossa região nós temos muitas indústrias e é essencial que todos os funcionários que lidem com cargos ali que estão mais sujeitos a estilhaço, solda, voarem aos olhos, usem o EPI, aquele óculos de proteção que veda bem por todos os lados. Então aqui na nossa região, além das lentes de contato, que é muito perigoso dormir com elas, também é necessário que usem o EPI, porque todo dia praticamente eu estou retirando alguma fagulhinha de alguma coisa do olho da pessoa. Não uso lente, mas eu imagino que às vezes a pessoa quer tirar uma sonequinha ali depois do almoço. Tem que tirar lente também na sonequinha? Quantas horas é a sonequinha? Uma sonequinha rápida, às vezes sem perceber. Agora, se você faz consciente, é melhor já tirar antes, né? Porque eventualmente você dorme sem perceber no sofá e tudo bem. Pouco tempo. Mas se puder tirar, sempre é melhor tirar. De forma geral, todos os problemas de visão hoje são corrigíveis ou tem coisas que não tem jeito mais? A grande maioria é corrigível. Mas alguma coisa ou outra tem que partir por uma cirurgia ou um transplante de córnea e outras, infelizmente, nem cirurgicamente são possíveis de corrigir. Você comentou dessa especialização que você desenvolve em vários países, você já esteve. E como é que está a oftalmologia hoje no Brasil em relação a esses outros países? O que a gente pode comemorar aí de interessante no Brasil? No Brasil, a área da estética está muito em ascensão. E nós estamos acompanhando níveis altos, por exemplo, a Coreia, onde está sempre com as inovações de tecnologia, de skincare, de ativos da pele, da estética, principalmente das pálpebras e tudo mais, nós estamos acompanhando, estamos grudadinho ali com ela. Sempre que vem alguma tecnologia, tem algum pesquisador brasileiro, tem algum cirurgião que vai lá, estuda, traz as técnicas aqui para os nossos congressos, ensina seus colegas e a gente acompanha junto com eles. Em nível de estudo nas outras áreas de oftalmologia também, todo profissional que seja um bom profissional gosta de aprender, de se atualizar e ele está buscando sempre cada vez mais congressos para aprender com os países de fora. Porque, querendo ou não, o Brasil tem recursos limitados para a área de pesquisa. Estados Unidos, China, Índia, eles têm muitos recursos no campo da ciência que eles conseguem aprimorar. Então, eles testam lá e a gente vem para cá. Lentes intraoculares, aquelas que a gente faz depois de fazer a cirurgia da catarata, que diminuem a chance de você usar o óculos no pós-operatório, vem da Alemanha, vem dos Estados Unidos, cada vez mais desenvolvidas. Então nós temos hoje aqui no Brasil disponível essa tecnologia que você opera uma catarata e sai sem enxergar, sem necessidade de usar óculos para enxergar. Isso é muito bom. E reverte, né? Bom, é isso então, gente. Fica aí esse alerta, né? Procurem um oftalmologista. Tem gente que nunca foi um oftalmologista. Não é? Não tem? Que chega aqui e fala, nunca passei por um oftalmologista e aí descobre às vezes uma doença muito tarde e que acaba sendo irreversível, né, doutora? Mas a maioria é reversível, graças a Deus. Ai, que bom. Faz então um convite, passa a sua arroba, seu Instagram para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Doutora Paola está aqui em Votuporanga há 5 anos, já se tornou uma referência em oftalmologia aqui em Votuporanga e na nossa região toda. Está aqui nas páginas da nossa revista também para vocês. Fala um pouquinho mais então das redes sociais. Então, o meu arroba é doutora.paolanapolitano, eu tô lá no Instagram, sempre que recebo alguma mensagem faço questão de responder, nem todas vêm pra mim, acho que tem uma pasta paralela que eu descobri recentemente, então me perdoa se eu não te respondo, mas qualquer coisa também, lá tem todos os contatos da clínica, que vocês podem estar entrando em contato com as secretárias e eu tô à disposição. Legal, e você faz atendimento a qualquer idade de paciente, então? Uma vez eu falei de 0 a 99 e as pessoas falaram, é preconceito com 100 mais. Então todo mundo. Fica então o convite para você conhecer um pouquinho mais o trabalho da doutora Paola e de tudo que ela desenvolve nessa área de oftalmologia, que é tão importante, viu? Não deixa para depois, viu, gente? Não deixa para depois. Corre lá, porque às vezes você não tá enxergando e não sabe. Não é? Obrigada, viu, doutora, pela sua presença aqui no nosso podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.